aproveitar esse momento para a gente, antes de nós voltarmos às canções, antes de nós voltarmos a celebrar ao Senhor com as canções, nós vamos nos deter por alguns instantes na sua palavra. Amém? Amém. Sim, queridos, eu vou ler um texto bastante conhecido que fica em Lucas, no capítulo 10. Depois, se vocês quiserem conferir em casa, o texto que eu vou ler está em Lucas, no capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei, um doutor na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você a interpreta? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar passando naquele mesmo lugar um sacerdote. Quando o viu, passou pelo outro lado, fingiu que não viu. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui? Não fazia muito o Senhor, ele havia iniciado a sua missão de proclamar o Evangelho, de proclamar as boas notícias. E Jesus, o Senhor, ele não apenas pregava, mas ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos, ainda ressuscita, mas ele ressuscitava os mortos, e isso fazia dele, obviamente, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito popular. Só que quanto mais essa popularidade do Senhor crescia também a oposição por parte dos líderes religiosos da época, por parte daqueles que buscavam manter o controle do povo, E esses líderes religiosos, eles acusavam Jesus de ensinar coisas que eram contra a lei de Deus, a lei de Moisés. E acusavam a Jesus de ter um estilo de vida condenável, porque afinal de contas ele se sentava com prostitutas, se sentava com pecadores, ele ajudava o fraco, ajudava o pedinte em pleno sábado, ele curava no sábado. Como é possível isso? Pelo menos pensavam os religiosos da época, que não permitiam que ninguém trabalhasse no sábado, a lei era acima da graça, acima da misericórdia, Então eles acusavam o estilo de vida de Jesus condenável, e sempre que possível tentavam fazer com que Jesus dissesse algo publicamente que pudesse ser usado contra ele,
E aí então, versículo 25, em certa ocasião, é um perito na lei, é um doutor da lei judaica, ele que tinha o peso, né, e que talvez pudesse pegar Jesus em uma resposta, né, e incriminá-lo, ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Faz essa pergunta publicamente. E Jesus, o Senhor, em sabedoria divina, responde, né, com outra pergunta. Vai dizer: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você a lê? E o doutor da lei, então, rapidamente ele responde: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. O discurso estava decorado, estava na ponta da língua. E Jesus, o Senhor, ao ouvir a resposta do doutor da lei, lhe disse: respondeste corretamente. E aqui eu gosto de crer que se o doutor da lei ele tivesse tido tempo, ele teria enchido o seu peito, né, e dito ou pensado: mas é claro que eu respondi corretamente. É claro que eu respondi corretamente. Eu sei de muita coisa. Eu sei. Só que o Senhor, ele não parou por aí. O Senhor, ele respondeu: respondeste corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso que você sabe, e viverá. E aí eu gosto de crer, eu gosto de imaginar, né, o doutor da lei aqui nessa hora tendo um piripaque, né, surtando, né, e dizendo: não, espera aí, como assim faça? Não, espera aí, mas eu não faço. Meu negócio não é fazer, meu negócio é saber. Eu sei, eu conheço todas as doutrinas, eu sei de muita coisa, mas fazer o que eu sei, mas viver aquilo que eu sei, não, espera aí. E querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E a resposta que o doutor da lei deu à pergunta do Senhor foi o resumo de toda a lei de Deus, né, o suprassumo. E Deus, o Senhor, ele tem o desejo de nos mostrar algo através da lei. E aquilo que o Senhor quer nos mostrar através da lei é que fora do amor não é possível a vida. Que a vida só existe, que a vida só pode existir onde existe o amor. Que a justificativa da vida é o amor. O amor é a essência da lei de Deus. O amor. Mas amor a quem? Qual deve ser o endereço do amor? Porque todo ser humano ele nasce com a capacidade de amar, mas ninguém nasce amando a quem deve ser amado. É por isso que o Senhor teve que vir e nos revelar que existe uma ordem, né? Ele veio para nos dizer que o que vale realmente é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo como nos amamos. Só que hoje a humanidade ela não respeita ordem alguma, não respeita. Hoje o homem se ama demais, né? Ama a si mesmo, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O homem ele não mede esforços para se amar, ele faz de tudo, ele investe uma vida inteira se preocupando apenas com ele mesmo e dá a mesma atenção ao próximo que dá a Deus. Só que não é muita atenção, porque quem tem amor próprio em primeiro lugar, quem se preocupa em se amar primeiro, não tem disposição para amar o próximo e muito menos disposição para amar a Deus.
A gente sabe que as coisas estão invertidas, está tudo de cabeça para baixo. O homem ele toma o lugar de Deus e tem uma nova lei em seu coração: amarei a mim mesmo. E quem é o meu próximo? Que o doutor da lei fez ao Senhor: quem é o meu próximo? Ela revela o mesmo sentimento que nós muitas vezes temos quando se trata do amor ao próximo. Porque com essa pergunta, o doutor da lei, na verdade, ele queria saber até aonde ia o seu dever, as suas obrigações quanto ao amor. Ele queria saber até onde ele deveria ir, qual era o limite, né, de se fazer o bem. Ele queria saber até onde ele deveria amar, para ver se ele encontrava alguma desculpa, alguma justificativa para sua falta de amor. Ele precisava de uma boa desculpa, ele estava precisando. Infelizmente, boas desculpas são aquilo que não nos falta. Enquanto a gente se preocupa em querer saber até onde a gente tem que ir, quando se trata do amor, Jesus, o Senhor, Ele nos surpreende com a sua resposta, com a sua pergunta retórica, lá do versículo 36, né? Ele fez um rearranjo da pergunta original do doutor da lei, ali no versículo 29. Jesus, o Senhor, ele muda o foco, ele muda a questão, né? Ele mudou a pergunta do quem é o meu próximo para quem foi o próximo. Depois, se vocês quiserem comparar o versículo 29 com o versículo 36, o Senhor, ele mudou o foco. Ele mudou o foco da questão. Aqui é como se ele estivesse dizendo: olha, não se preocupe em querer saber quem o próximo é, mas se preocupe em ser o próximo, em ser o próximo. Porque a questão não está no quem o outro é, a questão está no quem é você. Não depende de quem o outro seja, mas depende de quem você é. E se você é filho ou filha de Deus, então você é o próximo de todo aquele que carece. Você é o próximo, eu e você somos os próximos, somos o próximo daqueles que carecem de amor. Nós somos, você e eu. Você é o próximo. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, se você está procurando os limites do amor, pare de procurar, porque esses limites não existem. Amar é extrapolar os limites. E o Senhor naquela cruz, naquele dia, naquele lugar, foi além de todos os limites, e ali nos amou. Ali nos amou. E no que consistiu esse amor? Em termos práticos, qual foi a manifestação do amor aqui na palavra? Jesus, o Senhor, ele começou dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e acabou caindo nas mãos de assaltantes, foi surrado e quase assassinado. Jericó, na época do Senhor, era uma cidade onde os ricos moravam, onde os abastados moravam. Até os religiosos de alto escalão tinham residência em Jericó. E Jericó era uma espécie então de bairro nobre residencial, que ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém era uma espécie de bairro central, onde as pessoas iam para resolver as coisas. E esse homem, então, ele, depois que tinha resolvido o que tinha para resolver no centro, voltando para casa, ele foi atacado. E algo importante nós percebermos aqui é que esse homem, ele não tinha identidade.
E Jesus, o Senhor, ele fez questão de dizer que foi certo homem. É certo homem, né? Não um israelita, não um parente, não alguém conhecido. Por quê? Porque o que era importante não era a identidade. O importante não era saber se era alguém da igreja, se era alguém justo, se era um amigo, se era um familiar. Não. O que era importante? O importante era saber que era uma certa pessoa em necessidade. O importante não era a identidade da pessoa, o importante era a dor, era o sofrimento do outro. E aí esse certo homem, ele estava largado no meio da estrada, estava inconsciente e completamente nu. As roupas eram peças de valor, elas foram levadas e o povo naquela época não usava roupas íntimas como nós usamos hoje. E aconteceu algo mais ou menos assim. Depois de seu turno sacerdotal, depois de um dia cheio de trabalho, depois de um culto abençoado, voltando para casa, passou por ali um sacerdote que viu esse homem nu e coberto de sangue. Ele tomou conhecimento da necessidade, mas fingiu que não era com ele. E é como acontece conosco quando nós estamos caminhando nas ruas e lá na frente nós vemos alguém maltrapilho, e a gente vai chegando e passa bem rente, a rua e nem olha nos olhos da pessoa, porque se olhar nos olhos da pessoa, ela vai pedir ajuda, e aí eu vou ter que ajudar, porque afinal de contas Jesus disse para eu ajudar todo aquele que pede. Então, então para evitar o perigo de desobedecer a Jesus, eu passo para o outro lado da calçada. Em seguida passou então um levita, aquele adorador que tinha ministrado um monte, o culto tinha sido fogo puro. E aí ele viu, ele também viu a cena horrenda e grotesca. Ele tomou conhecimento da dor alheia e também fingiu que não foi com ele. E é como acontece conosco quando nós ficamos sabendo que alguém está precisando de ajuda e a gente, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, a gente nem vai perguntar para a pessoa se ela está precisando de alguma coisa, porque ela vai dizer que está precisando de ajuda e vai ser aquela dor de cabeça, É melhor deixar para o pastor, é melhor deixar para aquele irmão abençoado, não é comigo. E aí, depois passou o samaritano. Sabe quem eram os samaritanos? Para eles era aquela raça que não conhecia a Deus. Não, aqueles ali não conhecem a Deus. Não, aqueles ali, não. Como é que eles podem conhecer a Deus? Como é que eles podem conhecer a essência de Deus? Só que passou aquele samaritano, e ele viu. E teve a mesma sensação de desgosto que os outros tiveram. Por quê? Porque não era uma cena bonita. Um homem desconhecido, nu, ensanguentado, com aspecto de morto, ali largado na estrada, Não era fácil aquilo que ele estava para fazer se os ladrões estivessem por ali ainda. Poxa, liga para a polícia, liga para o SAMU, para os bombeiros. Puxa vida, ele tinha trabalhado o dia inteiro, E a esposa dele estava esperando em casa com aquele jantar, Estava com saudade dos filhos, Ia dar Brasil e Argentina na televisão. Puxa, ele estava, enfim, não tinha agendado um socorro, não estava no cronograma. Só que esse samaritano, esse pagão, esse incrédulo, esse herege, ele teve algo que os outros não tiveram. Ele teve compaixão. Ele desceu então do seu
animal, ele se aproximou, ele cuidou dos ferimentos, passou ali um álcool para, o álcool do vinho servia como antisséptico, depois passou um óleo para aliviar as dores. E depois ele coloca o homem no seu animal, o que faz com que ele tivesse que ir a pé no resto da viagem, e foi para um hotel, e lá no hotel ele cuida daquele desconhecido a noite toda. E no dia seguinte ainda vai para a recepção do hotel, paga a conta e deixa um dinheiro a mais e diz: olha, se ele gastar mais do que eu estou deixando aqui, na próxima, quando eu voltar, eu acerto. E essas histórias, esse tipo de história, nós e o mundo percebem em abundância todos os dias. Não é verdade? Eu não sei o que dizem para você, eu não sei qual é a sua percepção das coisas, mas eu quero te dizer o seguinte: se você tem isso no seu coração, saiba que você é um homem, saiba que você é uma mulher cheio do Espírito Santo. Se você tem isso no seu coração, se isso arde no seu interior, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa avivada. Porque preste atenção, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E a palavra do Senhor revela que Deus é amor. Deus é amor. E portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa necessariamente cheia do amor, cheia de amor, cheia de amor. Aleluia! A expressão, a evidência da presença do Espírito Santo é o amor. É o amor. E tem uma palavra que me deixa muito preocupado. Sempre que eu a vejo, ela mexe comigo. É a primeira palavra do versículo 31, onde a gente lê que casualmente passava ali um sacerdote, um levita, passou ali um samaritano, casualmente, sem planejar, sem ter aquilo na agenda. E quantos casualmente, quantos sem planejar encontram pessoas, ficam sabendo de situações no dia a dia, de gente que está precisando, de gente que está em dor, de gente que está sofrendo. E quantos são aqueles que param por essas pessoas? Quantos não deixaram de perceber que aquelas pessoas são aquelas por quem o Senhor deu a sua vida, por quem o Senhor se deu, se doou? São pessoas que precisam da misericórdia do Senhor. Quando eu leio casualmente, eu ouço o Senhor dizendo: esteja sempre preparado para amar. Quando eu vejo aqui casualmente, eu percebo o Senhor dizendo: esteja sempre preparado para amar. João, esteja sempre preparado para amar. Maria, esteja sempre preparada para amar, porque a qualquer momento eu posso colocar no seu caminho pessoas que estão precisando conhecer a minha graça, o meu amor, a realidade do meu reino, do meu evangelho. E nos versículos 33 ao 35, a gente aqui vai
vai encontrar os verbos principais, as ações que confirmaram o amor por parte do samaritano. Primeiro ele viu, ou seja, ele tomou conhecimento da necessidade. E olhem só, ninguém precisou vir até ele para pedir ajuda, ninguém. Ele viu a necessidade e tomou providências. E muitas vezes quem precisa não consegue, na maioria das vezes, aqueles que precisam não conseguem chegar até nós para dizer que estão precisando de amor. Mas a gente sabe, nós sabemos, e em seguida ele se compadece, ele teve compaixão, ele se colocou na posição da vítima. O sacerdote e o levita, eles fizeram uma pergunta. Eles perguntaram: o que eu vou perder se eu ajudar? E fingiram que não foi com eles. Só que o samaritano, ele perguntou uma outra diferente. Ele perguntou: o que ele vai perder se eu fingir que eu não o vi? E aí ele se aproximou, ele enfaixou, ele derramou, ele colocou, ele levou, ele cuidou, ele pagou e prometeu dar continuidade. Ele iria se responsabilizar pelo bem-estar daquele homem ainda depois. E com esses verbos, com essas ações, fica muito claro o que a Bíblia vai definir como sendo amor. Diferente de muita coisa que a gente ouve, que a gente vê por aí, amor, biblicamente falando, não é um sentimento, mas amar está mais voltado a ser uma decisão sóbria, calculada, que deve acontecer independentemente do que nós estamos sentindo. Amar está mais voltado a ser uma decisão calculada, sóbria, racional, que muitas vezes deve acontecer independentemente do que estamos sentindo. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O que está escrito no conhecidíssimo texto de João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera aí. Não está escrito que Deus amou ao mundo, Deus amou as pessoas que vivem no mundo de tal maneira que fez o coração dele bater mais rápido. É que Deus amou as pessoas de tal maneira que arrancou dele suspiros, é como que de um coração apaixonado. É isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. O amor de Deus se manifestou no dar, na doação voluntária e sóbria do seu único Filho. Foi uma decisão sóbria, calculada antes mesmo da fundação dos tempos. E Romanos 5, versículo 8 vai dizer que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, Ele deu o seu Filho para ser morto por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda rebeldes contra o Filho. Mas o Senhor diz em João 3,36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece. Queridos, entendam que a ira de Deus estava sobre nós antes de nós nos rendermos a Cristo. Naquela época nós éramos rebeldes,
Não se deixem enganar. Deus ama a humanidade. Deus escolheu amar a humanidade, não porque estava doente, de paixão. Ele ama não porque ele sente simplesmente, mas ama apesar dos seus sentimentos. Porque o sentimento de Deus para com aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, o sentimento de Deus para com aqueles que se mantêm rebeldes contra Cristo Jesus é o de ira. Ira. Uma ira diferente da ira dos homens, uma ira santa, mas ira mesmo assim. Deus não muda, o Senhor não muda, Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. E se no passado o pecado trouxe desgosto ao coração de Deus, hoje o pecado continua a gerar mal-estar, continua a gerar desgosto, ira. Mas será que a figura do nosso Deus irado é parecida com a figura de um Deus pagão que se descabela e solta fumaça negra de raiva pelas narinas? Será que é essa a figura do nosso Deus? Não. Apesar dos seus sentimentos, Ele toma decisões sóbrias e independentes do que está sentindo. Ele ama e continua a nos amar apesar dos seus sentimentos, apesar. E é por isso que Ele pode ordenar que eu e você sejamos amantes. É por isso que Ele pode ordenar, é por isso que Ele nos ordena a sermos amantes. Toda a lei de Deus, toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se a definição de amor fosse um sentimento, como é que Deus poderia me responsabilizar por ter amado ou deixar de amar? O que é que são sentimentos? Sentimentos não são reações involuntárias diante de situações, circunstâncias externas. Não são isso os sentimentos. Alguém aqui é capaz de se apaixonar simplesmente porque quer? Maria, eu quero me apaixonar por você. Por que não? Porque eu estou afim. Vamos lá, coração, se apaixona. Vai coração, se apaixona por Maria. João, eu quero te odiar. Por quê? Não, eu estou afim. Vai lá, coração, odeia de morte, João. Vai. É assim que funciona? Não. Os sentimentos são reações involuntárias. Será que Deus seria justo se eu fosse responsabilizado por sentimentos involuntários? Não. Todavia, porém, se o amor não é um sentimento, se amar é uma decisão, se amar é uma doação, se amar é compartilhar, se amar é algo do qual eu tenho controle, então Deus pode sim me cobrar, Ele pode sim me responsabilizar por ter amado ou não. Vocês estão entendendo isso? Amém. Sentimentos, eles são consequências do amor, são frutos do amor, não definem o amor, mas complementam. Fazendo aqui um pequeno comentário, quantos são os casais que se divorciam porque vão dizer que deixaram de sentir? Mas, peraí gente, não foi essa a aliança. O pacto diante do altar do Senhor, o pacto, a aliança diante de Deus, feita com Deus, foi amar para sempre e não sentir para sempre, algo completamente diferente. Se esses casais decidissem amar, escolhessem amar, os sentimentos seguiriam, fluiriam de volta. Os sentimentos são consequências do amor. E quantos aqui não sabem que Jesus ordena que os seus amem os inimigos? O Senhor nos ordena a amar os inimigos, mas se o amor fosse um sentimento, não seria possível. Quem é aqui que seria capaz de se apaixonar por alguém que fez um mal terrível à sua casa, alguém que você ama tanto? Não seria humano, seria impossível.
ter esses sentimentos por alguém assim, por um inimigo. Só que todos aqui seriam capazes de dar um prato de comida até mesmo ao inimigo. Por quê? Porque para eu dar um prato de comida até mesmo a um inimigo, eu não preciso de sentimentos. A única coisa que eu preciso é saber o que é o amor. É saber o que é amar. E finalizando então, depois que, lá no finalzinho, do capítulo 10, versículo 37, depois que o doutor da lei entendeu o que o Senhor Jesus quis dizer, né? Depois que ele entendeu tudo, o Senhor disse a ele, o Senhor disse a todos aqueles que vieram antes de nós, e o Senhor diz a você: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Ele diz a todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ele diz: vá e faça o mesmo. Vá e seja os meus pés, vá e seja as minhas mãos, vá e seja a minha boca, vá e seja o meu coração, vá e seja misericórdia, vá e seja graça, vai, seja amor, seja minha revelação, seja minha revelação, seja a manifestação da minha verdade, seja a manifestação da minha realidade. Onde estão os que dizem sim? Onde estão os que dizem sim? Os que dizem sim ao amor, os que dizem sim ao amor, ao amor. Onde estão os que irão e provarão que o amor de Deus é real pro mundo? Onde estão aqueles que irão e colocarão outras manchetes nos jornais, ou que irão e farão com que outras notícias sejam celebradas nos noticiários? Onde estão aqueles que mostrarão para o mundo quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus? Entenda algo. Ele sabe que você não pode transformar o mundo inteiro. Ele sabe. Você não é chamado para isso, você não é chamada para isso, você não é chamado, você não é chamada para mudar o mundo todo, não. Mas algo você pode fazer. Você pode mudar o mundo todo de uma pessoa. De uma pessoa. Você pode mudar o mundo de uma pessoa de cada vez, uma pessoa de cada vez. Você pode entrar, você pode intervir, você pode. Isso você pode, isso você pode, isso você pode. E Ele sabe que você pode.